Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pelas inúmeras bênçãos recebidas do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom o tempo inteiro o Senhor é bom e nós somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua provisão, pela cura, pela libertação, por tantas coisas que o Senhor tem feito a todos nós, estendendo até a humanidade, ó Pai. Muito obrigado, porque o teu amor é visto e reconhecido por, por muitos. Ó Pai, nós queremos ainda continuar te pedindo pela tua igreja, Igreja Batista Metropolitana. Visite a cada um, Senhor, que está participando do culto online, ó Deus. Abençoe cada lar, cada família. Proteja, Senhor, deste mal, desse coronavírus, ó Deus. E que possamos, confiados no Senhor, sair desta situação. Sabemos, ó Deus, do avanço que temos no mundo com relação a vacinas. Isso é muito importante. Obrigado pela capacitação que o Senhor tem dado ao ser humano para fazer essas descobertas. Muitíssimo obrigado, Pai. Queremos te pedir pelo nosso governo, Senhor. Sabemos que com essa pandemia há uma crise econômica grande. Pedimos que o Senhor dê sabedoria a todos os governantes a nível federal, estadual, municipal, para que possam inteligentemente, com sabedoria vinda do alto, Senhor, fazer o melhor. Não, que eles não possam pensar em ter vantagens financeiras desta pandemia, possam estar conscientes, ó Deus, das suas responsabilidades como poder público, para que possam ajudar o cidadão que tanto precisa do socorro emergencial, dos hospitais, da parte médica. Ó Deus, dê entendimento a estes homens, ó Pai. Eu quero continuar te pedindo, Senhor, por aqueles que estão com algum problema individual na tua igreja, Pai. Aqueles que estão com problema de saúde, estão com problema financeiro, outros problemas mais, Senhor. O Senhor sabe, conhece cada um. Nós temos, ó Deus, visto os pedidos de oração pelos missionários, pelo teu povo de forma geral, e queremos continuar te pedindo, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, seja a IBM, seja a igreja no Brasil, seja a igreja no mundo, Pai. Continue nos abençoando. Fale conosco, Senhor, agora, quando vamos ouvir a tua serva trazer uma reflexão da tua palavra, Pai. Fortaleça os nossos corações, ó Pai. Mais uma vez eu te peço que o Senhor sonde os corações. Visite, Senhor, aqueles que perderam entes queridos por causa do coronavírus. Sabemos que a quantidade é enorme, Senhor, mas pedimos a tua graça para que o Senhor conforte os familiares, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Porque Ele me amou, multiplica para você segurar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. O sertão, a cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, aro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, aro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz.
Graça e paz, irmãos. Espero que estejam todos bem. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é o mês de missões nacionais e é um mês que nós batistas separamos para pensar um pouco mais sobre esse tema, para falar um pouco mais sobre missões, enfatizando missões na nossa nação, no nosso país, no Brasil. Para isso, eu preparei uma mensagem que fala um pouquinho sobre a importância de pregar o Evangelho a toda criatura. E nós vamos ler o texto que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse texto é um texto que se parece muito com o texto que está em Mateus 28, os versículos 19 e 20, que fala assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto aqui de Mateus é conhecido como a Grande Comissão. E esses textos que eu li, eles foram ditos pelo Senhor Jesus no momento em que ele estava voltando aos céus. Nós conhecemos a história de Jesus e nesse ponto da história o Senhor Jesus já havia sido crucificado, morto pelos nossos pecados, em sacrifício pelos nossos pecados. Ele já havia ressuscitado. Após ele ressuscitar, ele passou um tempo aqui com os seus discípulos e ele estava voltando aos céus. E quando ele estava sendo elevado aos céus, ele nos deu essa ordenança. É uma ordenança, é uma ordem que o Senhor Jesus nos deixa, porque voltando para o texto que eu li primeiramente, que está em Marcos 16, capítulo 15, a gente vai estudar um pouquinho cada parte desse versículo. E nós percebemos que é uma ordenança porque a primeira palavra desse versículo diz ide. Ide é um verbo, ele está conjugado aqui na forma imperativa, e quando um verbo é conjugado na forma imperativa, ele demonstra que é uma ordem, um pedido, uma sugestão ou uma exortação. Então, o Senhor Jesus ele está nos dando uma ordem para que a gente vá. Jesus não especifica aqui quem deve ir. Então, nós entendemos que é uma ordem para todos os seus discípulos. Todos aqueles que são filhos de Deus, que já ouviram o Evangelho, já aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, têm essa responsabilidade de ir e falar de Jesus para outras pessoas. Aqui não está dizendo que apenas os pastores devem ir, que apenas os missionários têm essa missão, essa responsabilidade, que só os jovens devem ir, só os homens devem ir. É uma ordem que abrange a todos aqueles que já aceitaram a Jesus como Salvador, têm a responsabilidade de replicar a mensagem do Evangelho para outras pessoas que ainda não ouviram ou que ainda não aceitaram. E existem muitas maneiras de ir. E todos os anos, nas campanhas de missões, a gente sempre fala dessas formas de ir, pregar o Evangelho. A gente sempre fala que você pode pregar o Evangelho orando, contribuindo, ajudando os missionários, testemunhando. Mas será que realmente isso tem sido vivido na nossa vida, nos nossos dias? Será que no nosso dia a dia a gente realmente se lembra de orar pelos missionários, de orar pelos países que não conhecem o Evangelho, países onde é proibido pregar o Evangelho, onde você sequer pode falar o nome de Jesus? Isso, irmãos, deve ser uma constante na nossa vida. Nós devemos sempre interceder pelos missionários, que são essas pessoas que deixaram o seu país, deixaram sua família, deixaram seus empregos e estão em lugares muitas vezes hostis
pregando o Evangelho, e nós precisamos sustentá-los através da nossa oração. E podemos também contribuir financeiramente para a obra missionária, porque os missionários, eles são pessoas como nós, então eles têm necessidades, eles têm desejos, anseios, assim como nós temos, eles também têm, e eles precisam da nossa ajuda. E nós devemos também ir. O nosso campo missionário, muitas vezes, não está num país distante, numa outra cidade, em um outro estado. O nosso campo missionário é onde Deus nos colocou. Nós não precisamos atravessar um oceano para falar de Jesus. Se você tiver esse chamado, sim, você deve ir, deve obedecer. Mas muitas vezes Deus está nos chamando para que nós testemunhemos do Evangelho onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Com certeza você deve conhecer alguém que ainda não serve ao Senhor Jesus, que ainda não o aceitou como Salvador, e você pode ser bênção na vida dessa pessoa. Você pode falar de Jesus para ela. E principalmente você pode testemunhar de Jesus para essa pessoa. O nosso testemunho é muito importante. Muitas vezes a gente não vai precisar falar. Basta que a nossa forma de agir, que o nosso modo de ser, demonstre que nós somos diferentes, que nós conhecemos a Cristo, para que as pessoas possam sentir esse bom perfume de Cristo em nós. Então, o ID é para todos. Todos aqueles que já conhecem ao Senhor Jesus têm a responsabilidade de falar do amor de Deus para as outras pessoas. Em segundo lugar, onde nós devemos ir? O versículo fala que nós devemos ir por todo o mundo. Então, todas as nações, os países, todas as tribos devem, em todos esses lugares, o Evangelho precisa ser pregado. Países ricos, países pobres, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, todos eles precisam ouvir falar. Por quê? Porque o Evangelho, porque o mundo é alvo do amor de Deus. E nós vemos isso em um versículo muito conhecido que nós desde cedo aprendemos na igreja, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o quê? O mundo. Ele amou o mundo inteiro. Então o mundo é alvo da graça e do amor e das misericórdias de Deus. E Ele quer alcançar a todos que estão no mundo. E como que nós podemos alcançar ao mundo com o amor de Deus? Pregando o Evangelho, que é a parte seguinte do versículo, em que Jesus fala: pregai o Evangelho. Pregar é falar. E Evangelho, a origem gramatical dessa palavra, quer dizer boas novas, boa mensagem, boa notícia. Nós vivemos em um tempo em que nós recebemos muitas notícias ao longo do nosso dia. É muita informação, as notícias nos chegam de forma muito rápida. E essa notícia, o Evangelho, é a melhor notícia. Nunca existiu e nunca haverá uma notícia tão boa e tão maravilhosa quanto essa. Porque o Evangelho é o amor de Deus. Então, nós precisamos espalhar essa boa notícia para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós precisamos falar para as pessoas desse amor. Olha que notícia maravilhosa nós somos portadores. Mostrar ao ser humano que está caído, que vive preso no pecado, traumatizado por muitas coisas, dizer para essas pessoas que Deus
as ama de tal maneira que ele entregou o seu melhor, ele entregou o seu filho para morrer por elas, para que através da morte de Jesus nós pudéssemos ser perdoados, justificados e levados de volta até Deus. E que através da ressurreição de Jesus, nós também podemos vencer a morte, porque ele venceu a morte, nós também venceremos a morte, se acreditarmos, se crermos nele, e poderemos viver eternamente ao lado de Deus. Não é uma notícia maravilhosa? É a melhor notícia que alguém pode receber. E essa notícia, ela está dentro de nós, e nós precisamos contar, falar isso para as pessoas. A gente tem ouvido falar tanto de amor, muitas vezes, essa palavrinha tão pequena, mas tão cheia de significado, ela é tão dita, é tão falada, mas poucas pessoas conhecem o verdadeiro amor. Um amor que se sacrifica, que se entrega, que pensa no outro primeiro, que restaura, que levanta, que acolhe, que limpa, que perdoa. Esse amor está em Jesus. Ele é o modelo ideal de amor. Porque como o próprio versículo, que é a divisa desse ano de missões nacionais, nos diz que ele nos amou primeiro. Então Jesus amou a mim e a você antes que nós o amássemos. E ele amou da forma mais profunda e perfeita. E nós não podemos guardar essa verdade somente para nós. Nós devemos espalhar essa verdade para aqueles que, às vezes, ainda... para aqueles que não ouviram falar, ou já até ouviram, mas ouviram de uma forma distorcida. E é nossa responsabilidade demonstrar o amor de Deus. E, em último lugar, quem precisa ouvir essa mensagem é toda criatura. A parte final do versículo diz que nós devemos pregar a toda criatura. Todo ser humano, sem distinção, precisa ouvir falar do Evangelho. É muito interessante que a palavra usada aqui é criatura. Então a gente escuta falar, eu também sou filho de Deus. Não, olha que interessante, o Senhor Jesus fala a toda criatura. Porque antes de aceitarmos a Jesus, nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Para que você deixe de ser criatura e se torne filho, você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, toda criatura, seja jovem, seja idoso, criança, adolescente, seja rico ou pobre, tenha dinheiro ou não, seja instruído ou não, toda criatura precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho é para todos. Jesus veio para todos. É claro que Deus, na sua onisciência, ele sabe que nem todos vão aceitar, e ele sabe até os que não irão aceitar. Mas ainda assim, o mandamento que ele nos deixa é que a gente fale. Não somos nós que vamos escolher quem merece ouvir ou não. Todos precisam ouvir, porque o poder de transformar, de restaurar o ser humano, não está em nós, está em Jesus. Então, o nosso papel como igreja é falar. Quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo de Deus. E quem ouve vai ter a oportunidade de fazer a sua escolha, se acredita ou não, se aceita ou não, se quer essa mudança ou não. Mas o nosso dever é falar para quem Deus colocar no nosso caminho, para qualquer pessoa que cruzar com a gente, nós devemos falar para essa pessoa. Ou através, falando mesmo, ou através do nosso testemunho. E para encerrar, eu gostaria de ler um versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, que quer que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. Eu vou ler de novo, porque é um versículo muito bonito, que demonstra a graça e a preocupação que Deus tem com cada ser humano. Diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por Deus, se dependesse dele, ninguém se perderia. Esse versículo diz que Deus quer que todos se salvem, que todos tenham conhecimento da verdade. Ele sabe que nem todos irão aceitar. Deus sabe até os que não irão aceitar. Mas ainda assim, esse é um desejo que Deus tem. E nós, como Igreja de Jesus, nós precisamos também ter essa compaixão por aqueles que vivem perdidos, por aqueles que não têm essa esperança que nós temos, que não têm a presença de Jesus em suas vidas. Então, a mensagem dessa noite, ela nos chama para que cada um de nós possa entender que a responsabilidade de falar de Jesus, do seu amor, da sua salvação, daquilo que ele pode fazer na vida das pessoas, não é uma responsabilidade só do pastor, só dos mais velhos, só dos missionários. É uma responsabilidade de cada um de nós. Cada um que já teve um encontro com Cristo tem essa responsabilidade de espalhar essa boa notícia de que Deus ama o pecador, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, e que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, embaixo da terra, para mudar qualquer situação e para mudar a vida de qualquer pessoa. Por mais que essa vida esteja destruída, esteja acabada, não há pessoa perdida para Jesus. Ele pode restaurar qualquer pessoa. E que nós possamos viver missões o ano todo, não só no mês de setembro, não só no mês de março, que é missões mundiais, mas que durante todo o ano, em cada dia das nossas vidas, que a gente possa encarar cada dia que Deus nos dá como uma oportunidade de pregar Jesus através das nossas vidas. Amém. Vamos orar agora por todos os pedidos que foram feitos, encerrando esse culto de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela saúde, pela salvação, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo Senhor ser tão paciente conosco, porque o Senhor nos entende, o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis, Pai. Eu te peço que o Senhor continue abençoando cada irmão da IBM, cada família, que em cada família, Senhor, o Senhor reine, que o Senhor transforme tudo aquilo que precisa ser transformado, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não te agrade, que a nossa vida seja limpa, Senhor, para que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver o seu Filho refletido em nós, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe, Senhor, a situação do mundo, do Brasil. Nós estamos vivendo um ano tão difícil, Senhor, mas eu te peço que a cura para esse coronavírus, ela possa vir, Senhor, nós sabemos que o Senhor já tem a cura, Senhor. Que o Senhor faça com que os cientistas, com que os médicos descubram a cura, Senhor, e que em breve nós possamos voltar ao normal, Senhor. Abençoe a tua igreja espalhada pela terra, Senhor. Abençoe cada missionário, cada filho teu que se dispôs a sair muitas vezes do seu país, da sua cidade, para falar do teu amor, Senhor, aqueles que não te conhecem, Senhor. E que a tua igreja, Senhor, possa ser um testemunho verdadeiro da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, Senhor, sobre até aqueles que não te conhecem. Esse ano, apesar de ter sido um ano muito difícil, não foi um ano perdido, Senhor, porque muito o Senhor fez durante esse ano. E nós te agradecemos por isso. E te agradecemos e te pedimos em nome do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Minha
minha fé não está firmada nas coisas que podes